Seja muito bem-vindo ao Código Supremo. Aqui, você não ouve o que agrada. Você ouve o que transforma. E se eu te dissesse que algo dentro de você vem comandando os seus pensamentos, moldando seus comportamentos e distorcendo suas escolhas, e você sequer percebe? E se esse algo não fosse um espírito, nem um trauma, nem uma voz externa, mas sim uma força ancestral, silenciosa e profundamente enraizada dentro da sua própria psique? Hoje, você vai entender o que o sexo está fazendo com a sua mente sem que você perceba. E mais do que isso, como dessexualizar o seu interior, segundo Carl Jung, e libertar-se da prisão invisível que está te impedindo de se tornar quem você realmente é. Mas antes de tudo, respire. Porque talvez, depois de ouvir o que está prestes a ser revelado, você nunca mais consiga olhar para si mesmo da mesma forma. Jung dizia que tudo aquilo que reprimimos não desaparece. Pelo contrário, desce para os porões da nossa mente e se torna sombra. E poucos impulsos são tão mal compreendidos, mal canalizados e perigosamente mal reprimidos quanto o impulso sexual. A sexualidade não é apenas sobre o corpo. Ela é uma força simbólica, criativa, destrutiva, impulsiva e, acima de tudo, inconsciente. E quanto mais inconsciente, mais poderosa, mais manipuladora, mais camuflada de desejo legítimo, quando na verdade, muitas vezes é apenas carência afetiva disfarçada de paixão, vício psicológico ou fuga existencial. Você já parou para pensar porque mesmo querendo focar na sua vida, mesmo prometendo que dessa vez vai ser diferente, basta uma notificação, uma imagem, uma lembrança, e lá está você, refém de um ciclo que te faz perder tempo, energia e clareza? Jung chamava isso de posse psíquica. É quando um complexo emocional, como o sexual, toma conta da sua mente como se fosse uma entidade. E essa entidade assume o volante. Você pensa que está no controle, mas não está. É o impulso sexual, ou melhor, o vazio existencial que você aprendeu a preencher com esse impulso que está decidindo os seus movimentos. Parece exagero? Então me responda. Quantas vezes você já ignorou os seus próprios valores, abriu mão da sua disciplina, sabendo que se arrependeria só para satisfazer um desejo momentâneo? Quantas decisões você já tomou motivado por carência afetiva disfarçada de paixão? Quantas horas de produtividade você já perdeu alimentando fantasias? Quantas conexões verdadeiras você deixou de cultivar porque estava distraído com promessas vazias de prazer instantâneo? É sobre isso que estamos falando. Carl Jung dizia que o processo de individuação, o nascimento do verdadeiro eu, só começa quando você se liberta da tirania dos instintos, e o mais feroz deles é o sexual. Mas entenda uma coisa: dessexualizar o interior não é reprimir o desejo. Repressão gera doença, gera obsessão, gera descontrole. O caminho não é sufocar, é transformar, é transmutar a energia bruta do desejo em força vital para a construção da sua identidade, propósito e espiritualidade. Jung afirmava que o impulso sexual carrega em si uma potência criativa. A mesma energia que gera vida no plano físico pode ser usada para gerar propósito no plano psíquico, mas apenas se você dominar ela, e não o contrário. E talvez é por isso que tanta gente se sente fraca, distraída, perdida, porque estão sendo sugadas por um desejo que não entendem, que não conseguem canalizar e que acham normal, porque todos parecem fazer o mesmo. Só que nem tudo que é comum é saudável. Sabe aquele vazio que parece não sair mesmo depois do prazer? Aquela culpa que bate depois do vício?
Aquela apatia que vem quando você consome algo que deveria te dar satisfação, mas só te deixa mais vazio. Isso não é normal. É o seu inconsciente implorando por libertação. E essa libertação começa com um olhar honesto, cru, sem filtro. É quando você finalmente admite para si mesmo que essa forma como o sexo vive na minha mente não me fortalece, não me eleva, não me honra. Jung Meditação Full Inconsciente nos envia sinais o tempo todo e que nossos vícios não são apenas falhas morais, mas símbolos de algo muito mais profundo que precisa ser compreendido. No fundo, o apego doentio à sexualidade não fala sobre desejo, fala sobre dor, sobre solidão, sobre falta de significado, sobre ausência de conexão com o sagrado. É por isso que você se distrai, é por isso que você se sabota, é por isso que, mesmo querendo mudar, sempre parece existir um imã te puxando de volta. Esse imã é o arquétipo do prazer imediato. É o seu inconsciente tentando se anestesiar, tentando fugir da realidade que você insiste em evitar. Mas há uma saída, e ela começa com um novo pacto. Um pacto com a sua mente, um pacto com o seu corpo, um pacto com o seu espírito. Não se trata de ser perfeito. Se trata de ser consciente, de escolher todos os dias que você não será mais comandado por um desejo que não constrói. Você vai aprender a partir de hoje a sublimar. Jung via a sublimação como um dos maiores poderes do ser humano. É quando você pega o seu impulso mais primitivo e o transforma em algo elevado. Você não apaga o fogo, você acende a tocha da consciência com ele. Se antes você gastava energia com distrações, a partir de agora vai canalizar essa força para ler mais, para construir mais, para rezar mais, para produzir mais, para se tornar finalmente um homem que se respeita, um homem que se governa, um homem que se ouve. E sim, é possível, mas exige um preço: autoconhecimento, silêncio, coragem, constância. E é sobre isso que vamos continuar falando aqui. Se você está pronto para mergulhar ainda mais fundo, para entender como transmutar esse poder invisível que habita dentro de você em força real de transformação, então continue comigo, porque o que está por vir nos próximos minutos pode reescrever sua história. Você sente o peso de algo que não sabe nomear. Sente que tem tudo para ser mais forte, mais centrado, mais focado, mas basta uma imagem, um desejo, uma lembrança, e sua mente se perde como uma criança sem direção. Essa fraqueza que aparece do nada não é acaso, é padrão, é um ciclo. E esse ciclo está sendo alimentado todos os dias, por você mesmo. Jung dizia que o inconsciente governa 95% do que fazemos. Você não age por vontade, você age por programação interna. E quando a programação foi moldada por culpa, carência, pornografia, traumas silenciosos e ausência de orientação, o resultado é exatamente esse. Um adulto que parece forte por fora, mas vive em guerra com um adolescente ferido por dentro. O sexo na mente inconsciente virou válvula de escape. Mas pior, virou linguagem. Você não se comunica mais com o mundo pelo que você é. Você se comunica pelo que você deseja. E o que você deseja tem mais a ver com suprir um vazio do que com construir algo sólido. Carl Jung chamava isso de distorção arquetípica, quando um símbolo perde a sua nobreza e se torna obsessão. E nenhum símbolo foi tão distorcido quanto o símbolo da união sexual. O que era sagrado virou consumo. O que era amor virou entretenimento. O que era intimidade virou carência desesperada. E você está pagando o preço. Por isso, se algo dentro de você está gritando nesse momento, se você está ouvindo essa mensagem e sentindo um desconforto, um nó na garganta, uma raiva interna que não sabe de onde vem, entenda. Não é culpa, é despertar.
É verdade tocando em feridas que você tentou esconder por muito tempo. E se chegou até aqui, eu te digo com toda a clareza: você é diferente. Porque a maioria teria parado no primeiro minuto. A maioria foge quando se vê no espelho. Mas você ficou. E isso é raro. E isso é o começo de tudo. O primeiro passo para se libertar do domínio sexual sobre a sua mente não é cortar o desejo. É encarar o que está por trás dele. Por que você busca tanto? Porque parece nunca ser suficiente. O que você está tentando anestesiar? A mente busca prazer quando o espírito está em dor. Quando a alma está vazia, o corpo grita por distração. Mas eu te pergunto agora com toda seriedade: quantos vídeos, quantas noites, quantas conversas vazias a mais você vai precisar até entender que nada disso vai preencher o buraco que está aí dentro? A ausência que você sente não é de toque, é de propósito, é de presença, é de Deus. Carl Jung foi um dos únicos pensadores do mundo moderno a trazer Deus de volta para a psicologia. E ele afirmava que sem uma conexão vertical com o sagrado, tudo na nossa vida vira vício, apego e sabotagem. Não é coincidência que o vício sexual está entre os maiores da atualidade. Vivemos numa era onde tudo é mostrado, mas nada é profundo. Onde tudo é oferecido, mas nada é sagrado. E se você não construir dentro de si uma base espiritual forte, sua mente será invadida, dominada e deformada. Simples assim. Mas há uma saída, e ela exige uma decisão. Decisão essa que você pode tomar agora, aqui, comigo. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos, se você sente que essa mensagem está alinhada com a sua verdade mais profunda, então se inscreva agora no canal. Mas não apenas com um clique, se inscreva de verdade. Se inscreva nesse novo estilo de vida. Se inscreva nessa jornada de autoconhecimento. Se inscreva na sua própria transformação. Porque aqui, no Código Supremo, você não vai encontrar vídeos fáceis. Vai encontrar aquilo que ninguém teve coragem de te dizer e que você precisava desesperadamente ouvir. Então ative o sino. Sinta-se parte disso, porque você é. Voltando à nossa jornada, o domínio do sexo sobre a mente só é destruído quando você canaliza a energia. Jung dizia: o que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Aceitar não é se render, é transmutar. Pega o desejo e transforma em presença. Pega a energia da excitação e transforma em motivação. Pega o tempo perdido e transforma em leitura, em treino, em oração. Você já notou como você rende mais quando está focado? Já sentiu aquela clareza quase divina depois de um dia inteiro sem distrações? Aquele poder silencioso de estar em paz com a sua própria mente. Isso se chama autodomínio. E é a maior arma que você pode carregar nessa vida. Jung nos lembra que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. A maioria vive sonhando com prazer. Fama, beleza, corpos, rostos, curtidas. Poucos têm coragem de olhar para dentro e entender por que ainda estão vazios, mesmo depois de tanta entrega. O vício sexual é o sintoma. O problema está num nível muito mais profundo. Você perdeu o amor por si mesmo e tenta compensar isso buscando o desejo do outro. Mas enquanto a sua aprovação depender da atenção alheia, você nunca será livre. Você precisa se tornar inteiro. E um homem inteiro não precisa ser desejado. Ele precisa ser respeitado. Ele precisa se respeitar. A dessexualização interior não é o fim do desejo. É o renascimento da dignidade. Não é sobre não querer mais. É sobre querer com consciência. É sobre querer o que te edifica e rejeitar, sem culpa, aquilo que te afasta do seu propósito. Você sente que foi chamado para algo maior?
Você sente que está sendo preparado para um novo ciclo? Então aceite o chamado. Essa série de vídeos aqui no canal não é só um conteúdo, é um caminho. E se você continuar caminhando comigo, você vai se lembrar de quem você era antes de ser moldado pelo algoritmo do mundo. Essa é a sua chance e ela está nas suas mãos. Tá pronto para o próximo passo? A verdade é que você foi exposto demais, cedo demais, a coisas que sua mente não estava pronta para absorver. Fui programado, condicionado, estimulado a acreditar que prazer era sinônimo de poder, que ser desejado era prova de valor, que a conquista física era o auge da realização pessoal. E o resultado disso, uma geração de homens com músculos, mas sem estrutura interna, com status, mas sem paz, com corpos aquecidos, mas almas congeladas. Jung afirmava que quando o homem se afasta do seu eixo espiritual, ele busca símbolos de poder em tudo que é raso. E o sexo virou um novo símbolo de domínio. Não de amor, não de entrega, mas de posse, de controle, de vaidade. Mas sabe o que isso revela? Medo, insegurança, infância emocional mal resolvida. Você não precisa de mais um corpo. Você precisa de mais conexão com o seu próprio espírito. Essa obsessão em conquistar, em desejar, em ser desejado, não é sinal de virilidade. É sinal de carência. O homem que realmente se conhece não precisa provar nada, porque ele sabe quem é. E quem sabe quem é, não se perde em distrações. Ele se impõe em silêncio. E é nesse silêncio que mora a verdadeira força. Carl Jung dizia que o inconsciente coletivo carrega a herança de todos os que vieram antes, e que nossa missão, como homens conscientes, é integrar essa herança, filtrar o que nos serve e eliminar o que nos destrói. Você herdou padrões que não são seus. Você reproduz comportamentos que não entende e sente dores que nem sabe de onde vêm. Porque está vivendo numa psique emprestada, numa masculinidade mal compreendida. Mas hoje, nesse exato momento, você está tendo a chance rara de mudar isso, de desconstruir o homem frágil que só busca prazer e renascer como um homem que busca propósito. E o propósito não está fora, está dentro. O prazer verdadeiro é ter controle sobre si mesmo. É olhar para uma tentação, sorrir internamente e seguir firme no seu caminho. Não porque você reprimiu, mas porque você transcendeu. Você não é um animal. Você é alma encarnada. Você é templo. Você é espírito que pensa, sente, decide. E enquanto continuar se vendendo por migalhas de prazer, continuará vivendo abaixo da sua missão. Quantas vezes mais você vai deixar que o impulso te tire do foco? Quantas manhãs você vai perder por noites vazias? Quantos projetos vai enterrar por causa de distrações banais? Você precisa acordar. E não é um grito de motivação, é um chamado da sua consciência. Lembra da sua versão que queria mudar o mundo? Do garoto sonhador que acreditava em grandeza? Ele ainda está aí. Só foi soterrado por lixo mental. Está na hora de cavar, de limpar, de reconstruir. Jung dizia que o inferno não é um lugar, é o estado da alma que não se conhece. E hoje você está no limiar. Ou se conhece, ou afunda. E você já sabe disso. A dessexualização do seu interior começa quando você entende que o sexo não é o problema. O problema é o quanto você se esqueceu de quem você é, a ponto de achar que só é alguém quando está sendo desejado.
Você vale mais do que isso. E se tem algo que você deve começar a desejar com urgência, é o seu reencontro com o propósito. Porque homens que têm propósito não vivem atrás de prazer. Homens que sabem para onde estão indo não tropeçam em qualquer distração. Homens que carregam visão atraem respeito, autoridade, direção. E é isso que você vai construir a partir de agora. Uma identidade limpa, não perfeita, mas íntegra. Vai dizer não quando for mais fácil dizer sim. Vai buscar silêncio quando todos buscarem ruído. Vai construir quando o mundo estiver ocupado demais consumindo, porque você entendeu que o tempo não volta e que sua mente é a ferramenta mais poderosa que você tem, ou a mais perigosa, caso não assuma o controle. Carl Jung dizia que o processo de individuação exige ruptura com o passado, com as máscaras, com as distrações. E talvez agora seja sua hora. Sim, é difícil. Sim, você vai falhar no caminho. Sim, você vai sentir vontade de voltar. Mas se resistir, se passar pelos dias de abstinência mental, pelas noites de solidão, pelas ondas de ansiedade, do outro lado, há uma clareza que você nunca sentiu. Há uma força que você nem sabia que tinha. Há um novo você. E esse novo você não se distrai com migalhas, porque está ocupado construindo um banquete. Não viva mais como um escravo dos seus próprios desejos. Viva como um homem que se governa. E se essa mensagem te tocou, se você ainda está aqui ouvindo isso, é porque existe algo maior em você, mesmo que o mundo ainda não veja. O universo não premia o mais desejado, premia o mais íntegro, o mais autêntico, o que não desiste de si. E você não vai desistir de si, porque agora você sabe. E se você quer desconstruir o homem que chegou até aqui, vai no meu link e a gente se fala. Você já parou para pensar o que aconteceria se você parasse de fugir de si mesmo? Se por um único instante você deixasse de buscar distrações, validações, curtidas, olhares e simplesmente ficasse em silêncio com a sua própria verdade. Não a verdade que te ensinaram, mas a que ecoa baixinho dentro de você, mesmo quando tudo está barulhento lá fora. Carl Jung dizia que o homem que olha para fora sonha, mas o homem que olha para dentro desperta. E talvez seja isso que esteja faltando em você: despertar. Porque até aqui você viveu dormindo, com os olhos abertos, executando ordens que ninguém te deu, seguindo padrões que nunca questionou, repetindo desejos que não são seus. Você foi convencido de que não é suficiente, de que precisa provar algo para o mundo, de que precisa ser mais bonito, mais rico, mais desejado, mais qualquer coisa que não seja você. Mas Jung nos lembra: a maior missão de um homem é se tornar quem ele nasceu para ser, e não o que o mundo espera que ele seja. Essa busca frenética por prazer, aceitação e conquista é, na verdade, o luto por uma identidade que você nunca assumiu. Você sente falta de si, mas acha que sente falta de alguém. Acha que sente falta de sexo, de atenção, de afeto. Mas o que sua alma implora é reconexão com a sua própria verdade. E é aqui, nesse ponto exato, que nasce o verdadeiro poder. Não o poder da aparência, mas o poder da coerência, da presença, da integridade. Você pode não perceber ainda, mas o mundo ao seu redor responde à sua frequência. E se você vive no padrão da falta, da carência, da fuga, da excitação superficial, tudo que vai atrair são relações descartáveis, projetos que morrem no início
e um vazio que só cresce. Mas se você muda, tudo muda. Se você silencia o ruído da mente, a intuição grita. Se você limpa o coração, o caminho clareia. Se você se realinha com o seu eixo, a vida começa a conspirar a favor. A pergunta é: você está pronto para esse nível de compromisso com você mesmo? Porque não vai ser fácil. Não mesmo. Você vai sentir vontade de voltar, vai querer se distrair de novo, vai questionar se vale a pena. Vai ter dias em que ninguém vai entender sua jornada, em que o mundo inteiro vai parecer mais confortável do que a sua própria solitude. Mas escute com atenção. Esse é o preço da liberdade. Esse é o preço da verdadeira reconstrução. Esse é o preço da realeza interior. Aqueles que resistem à tempestade são os que recebem a herança da clareza. Então, se essa mensagem tocou algo dentro de você, algo que não dá para explicar, mas que você sentiu como um chamado, entenda, isso não é coincidência. Esse é o momento exato em que você para de sobreviver e começa a liderar sua própria vida. Mas não caminhe sozinho. Aqui no Código Supremo, cada palavra, cada ideia, cada mensagem é um lembrete poderoso de que sua jornada importa, de que sua mente não foi feita para ser dominada por instintos, mas para dominar realidades. E se você chegou até aqui, é porque está entre os poucos que ainda acreditam na transformação real. Então, agora é a sua vez de tomar uma atitude. Toque no botão de inscrever-se como quem sela um pacto consigo mesmo. Como quem diz: eu não fujo mais. Eu volto para mim. Eu renasço. Porque aqui você não vai ouvir só palavras. Vai encontrar direção, força, verdade. Você não precisa de mais distração. Precisa de profundidade. E é isso que te espera toda vez que voltar aqui. Então vá, mas não vá embora. Vá se reencontrar. E volte sempre que quiser lembrar quem você realmente é. Bem-vindo à sua era de despertar. Bem-vindo ao Código Supremo. Bem-vindo a você.